pouco sobre um circuito de proteção Snubber, que é um circuito de proteção da fonte de alimentação. O que acontece? Eu tenho a minha entrada aqui, pessoal. Eu tenho um resistor aqui, ó. Concorda comigo que o resistor ele tem uma queda de tensão e tem uma resistência sobre ele, o capacitor, tá? E um capacitor aqui, ó. E um diodo, pessoal. Então, o filtro Snubber, ele nada mais é que um diodo, um capacitor e um resistor. E o que acontece? Ele funciona como proteção, porque eu tenho um transistor MOSFET aqui, ó, recebendo um pulso de PWM, ó, pessoal. Tá? Tá recebendo o pulso de PWM no gate do transistor. Num primeiro momento, pessoal, quando vem o positivo aqui, certo? Que vai acontecer o aterramento, que o MOSFET é chaveado, ele vai funcionar como um fio, né, pessoal? Tá? E nesse momento que tem o positivo aqui e o negativo aqui, existe o colapso. Aliás, pessoal, existe a expansão do campo eletromagnético. Ó. Existe a expansão do campo eletromagnético. E nesse chaveamento aqui, ó, você dá o liga, tá? Pulso alto, pulso baixo, desliga. Isso aqui é em fração de segundos, pessoal. Eu estou explicando assim a grosso modo, tá? Isso aqui é em fração de segundos que acontece. Quando ele dá esse pulso que o transistor chaveia, ele vai trazer ao terra e vai expandir o campo eletromagnético na bobina, ó. Vai haver expansão. E daí, quando dá o corte, pessoal, que ele desliga, aí existe o colapso desse campo, tá? E no colapso ele induz para o secundário. E esse transformador aqui é um transformador Chopper, né, pessoal? Porque o transistor MOSFET transforma a corrente elétrica em pulsante através do que? Dos pulsos PWM. Através do liga e desliga do chaveamento, entendeu? Que vai se dar uma alta frequência aqui, ó. Por isso que precisa ter esse transformador Chopper, o núcleo dele é de ferrite. Para quê? Para ele suportar uma alta frequência, né? Na casa dos megahertz. E daí no colapso, pessoal, quando é que acontece o colapso do campo eletromagnético? Quando há o desligamento do MOSFET. Isso daqui é em fração de segundos, né? E daí no colapso ele induz para o secundário. Só que daí ele induz com as polaridades invertidas. Aqui é o positivo e aqui é o negativo, ó. Daí ele vai induzir, vai ter o negativo aqui e o positivo aqui, pessoal. E daí o negativo, como eu tenho um diodo aqui, ó. O anodo do diodo está aqui e o catodo está aqui, ó. O diodo ele não vai conduzir, ele vai funcionar como uma chave aberta, tá? Nesse momento aqui, ó. O diodo funciona como uma chave aberta, certo, pessoal? No primeiro momento. Depois ele vai invertendo as polaridades e conforme ele vai invertendo as polaridades, daí daqui a pouquinho vai ser positivo aqui e negativo aqui, porque vai se inverter aqui, ó. Nessa inversão que se dá aqui, ó, pessoal, que vem o negativo aqui, o positivo aqui, ó, ou seja, quando a corrente retorna, para que serve o filtro Snubber? Para que a corrente elétrica não venha sobre o corpo do transistor, sobre a junção do dreno e emissor aqui, ó, pessoal. Gate, dreno e source, né? Não é emissor, né, pessoal? Emissor é do TBJ, que é source, ó. Dreno é carga, gate é a porta ou comporta, tá? E o source é a fonte que está ligado no GND, no terra frio, ó. Então, o que acontece, pessoal?
na força contra-eletromotriz, pessoal, na força contra-eletromotriz, quando tem o colapso do campo, ao invés de vir direto aqui ó, no dreno e danificar a junção do transistor, ele vai tomar outro rumo a corrente. Aí quando o positivo aparece aqui ó, no diodo, ele vai conduzir aqui, pessoal. Ó. Esse diodo aqui seria como quase que um diodo de roda, né? Que tu coloca no motor. E daí, no primeiro momento, o capacitor funciona como um curto. O resistor vai ter uma queda de tensão sobre ele, ó. Esse capacitor aqui vai funcionar como amortecedor, pessoal. Entendeu? E o transistor, ele tem uma queda de tensão sobre ele, uma resistência, né, pessoal? E vai trazer o quê? O amortecimento, pessoal. Porque senão, o que iria acontecer? Iria cair tudo sobre a junção do transistor, iria variar o transistor. Normalmente, quando dá problema numa fonte de alimentação, ou vai danificar o diodo, ou esse capacitor, ou esse resistor vai se romper, né? E entendamos, pessoal, o resistor ele não entra em curto. O resistor ou ele aumenta para mais a resistência dele, ou ele vai sofrer a ruptura. Entendeu, pessoal? Então, o filtro snubber nada mais é que uma proteção, tá? Que é de suma importância, né? Não dá para falar nada mais porque é de suma importância para não danificar a junção do transistor. Entendeu, pessoal? Então, ele vai trazer parte da corrente, a corrente se divide, né? Olha a lei de Kirchhoff. A mesma corrente que sai é a mesma que entra é a mesma que sai, ó. Só que daí ela vai se dividir, né? E parte dela vai vir para cá, entendeu, pessoal? Evitando a ruptura da junção do transistor MOSFET. E daí, ó, num momento esse diodo também, ele é uma chave aberta, quando tem o negativo aqui, ó. E daí quando aparece o positivo aqui na força contra a eletromotriz, ele é uma chave fechada. E da mesma forma que do outro lado do circuito da fonte, né? Daí a gente sabe que aqui vai conduzir. Quando aqui não conduz, pessoal, tem um capacitor logo à frente que vai suprir a carga, entendeu? Tem bobina, logo a bobina funciona como um balde, né? Como eu mostrei num projetinho que eu tinha feito ali, que ela triplicou praticamente a tensão, né? E daí vai ter bobina e capacitor aqui, ó. Quando ele não conduzir aqui, ó, que estiver o negativo, que for uma chave aberta, aí lá do outro lado da fonte, quem vai suprir vai ser o capacitor, a bobina, que são armazenadores de carga, né? Mas é bem interessante esse circuito, pessoal, porque ele vai proteger a junção do MOSFET e outros componentes, né, pessoal? E outros componentes. Certo, pessoal? Se esse vídeo lhe foi relevante sobre snubber, pessoal, como o snubber funciona, deixa o seu joinha nesse vídeo. Se for possível, compartilhe. Se for possível, se inscreve no meu canal.